Pessoal, boa noite. Bom, estamos aqui para a nossa primeira videoaula. Uma videoaula agora oficial mesmo, né? Porque abordaremos nosso primeiro conteúdo e uma videoaula especial, porque é uma videoaula que eu destinarei tanto aos sextos quanto aos sétimos anos. E justamente por isso que eu postarei essa videoaula em um dia diferente daqueles que nós combinamos, tá? Porque é uma videoaula especial que servirá tanto para o sexto quanto para os sétimos. E por que que, então, é um conteúdo que serve para os dois? Porque é um conteúdo que se inicia no sexto ano, porém, ele continua até o sétimo. Então, no sétimo, nós continuamos falando sobre isso, com umas discussões um pouco mais aprofundadas, só que é um assunto que continua, tá? Para que tanto os alunos do sétimo se recordem das nossas discussões que começaram lá no sexto ano, e para que os sextos anos que iniciarão agora esse conteúdo consigam entender e seguir essa linha de raciocínio, então eu vou fazer uma abordagem rápida, uma abordagem mais geral, para que todos então consigam compreender sem grandes dificuldades, tá bom? Bom, pessoal lá do sétimo, vamos agora recordar uma coisinha que nós estudamos no sexto. E o pessoal do sexto, que está mais fresquinho na cabeça, porque nós já vimos, tenta então criar essa ligação com a matéria que nós vamos começar, tá bom? Bom, no sexto ano, nós falamos sobre o conceito de linguagem. Nós vimos que linguagem nada mais é que expressão, né? Que comunicação. São as formas que o ser humano tem de se comunicar com o outro. E nós vimos que ao contrário do que as pessoas pensam, o ser humano ele não se comunica apenas por meio da língua, né, do idioma. Por exemplo, no nosso caso, a língua portuguesa. Muitas vezes, quando a gente pensa em linguagem, a gente pensa logo em língua, pensa logo no idioma, na maneira como a gente se comunica verbalmente. E não é só isso. A linguagem ela é muito maior que isso, porque eu posso me comunicar fazendo gestos, eu posso me comunicar por desenhos, eu posso me comunicar pela dança. Então, tudo que eu utilizo para me comunicar com uma outra pessoa, né, que passe uma informação para uma outra pessoa, isso é linguagem. Então, linguagem são essas formas de comunicação, tá? E a língua, o idioma, né, como por exemplo o português, é uma dessas formas de comunicação. Então, a língua, o idioma, é uma linguagem, é uma forma de se comunicar. Porém, o ser humano não utiliza apenas ou somente a língua para se comunicar. Entendeu? Ele pode utilizar outras maneiras. Eu posso, por exemplo, passar informações para uma outra pessoa desenhando ou dançando, por exemplo, tá? Então, a outra pessoa vendo aquele movimento, por exemplo, da dança ou um gesto que eu faço, e aí lembra na aula quando eu falo assim, ó, eu tô quietinho em silêncio e aponto para a porta, só aponto sem falar nada. Esse gesto, ele passa uma informação. E por isso que o gesto é uma linguagem, porque por meio dele você consegue se comunicar, tá bom? Da mesma forma como o desenho. O desenho não precisa ter palavras, não precisa ter utilizado a língua, o idioma para se comunicar. Você consegue tirar informações daquele desenho sem ter utilizado uma palavra sequer. Então, o desenho também é uma linguagem. E aí, na sala, nós entramos na discussão do que é linguagem verbal, do que é linguagem não verbal, né? Então, lembra que linguagem não verbal não utiliza a palavra e a linguagem verbal utiliza a palavra. Então, fizemos todas essas discussões em sala de aula. E o que isso, então, tem a ver com o que nós estudaremos a partir de agora? Muito simples, eu tenho certeza que os meus alunos que estão aí do outro lado já chegaram numa conclusão e estão corretíssimos, tá? Simples, nós estudaremos um tipo de linguagem em específico. Qual é? Aquela linguagem que utiliza palavras, né? Já que a língua portuguesa utiliza palavras. Então, nós focaremos no quê? Na linguagem verbal, na linguagem que utiliza palavras, que nada mais é do que a língua, que no nosso caso é a própria língua portuguesa, tá? Então, nós focaremos nesse código, tá?
no código da língua portuguesa, nessa linguagem verbal que faz uso de palavras para se comunicar. Claro que não nos esquecendo dessas outras formas de se comunicar, que também é possível, tá? Haver comunicação de outras maneiras, como, por exemplo, um gesto, como, por exemplo, um desenho, como, por exemplo, cores, né? Quando eu estou diante de um semáforo e lá no semáforo tem a cor vermelha, a cor verde, eu sei o que significa, eu sei que quando está vermelho eu preciso parar, quando está verde eu prossigo. Então, aquilo é uma linguagem? É uma linguagem não verbal, que não faz uso de palavras, mas passa a comunicação para quem está olhando, tá? Então, nós focaremos agora na linguagem verbal, que é a linguagem que utiliza palavras, porque nós falaremos sobre a língua portuguesa, porque a língua portuguesa é a linguagem verbal, tá? A língua é a linguagem verbal, que no nosso caso, por estarmos no Brasil, sermos então um país lusófono, né? Um país falante de português, então no nosso caso é a língua portuguesa, a nossa maneira de se comunicar verbalmente, tá? Porém, em outro país, como por exemplo Estados Unidos, fala o inglês, então lá a língua verbal deles é a língua inglesa, por exemplo. Então nós focaremos na língua portuguesa, tá? No estudo, então, dessa língua verbal que se chama língua portuguesa. E aí vocês devem estar pensando assim, professor, mas eu já sei tudo de língua portuguesa, eu falo em português, eu me comunico em português, eu sei que é uma forma de se comunicar, que é uma forma de expressão, que é uma linguagem, já sei tudo isso, você já comentou isso pra gente. Verdade, vocês já sabem português, usam português o tempo todo, quando tinham lá 3 aninhos já falavam em português, então sabem tudo mesmo. Porém, o que vocês não sabem, e o que vocês estão aprendendo na escola, é que há formas diferentes de se comunicar em português. Existem maneiras diferentes de se comunicar em português. E é isso que nós estudaremos, tá? A escola, ela tem como função te levar a essas reflexões e também te ensinar uma forma de português que é diferente da forma que vocês usam no dia a dia. Isso significa que você vai trocar a forma que você usa no dia a dia pela forma que a escola está te ensinando? Não necessariamente. Mas a maneira como a escola te ensina essas regras, né, essa nova forma de se comunicar em português, vocês utilizarão principalmente na hora de escrever, em situações um pouco mais formais, que demandam então um conhecimento, tá, de recursos de uma língua mais formal, por assim dizer, que nós vamos entender melhor esses conceitos, tá bom? Bom, é disso que nós falaremos então, a partir de agora. Nós falaremos sobre gramática normativa, nós falaremos sobre norma padrão, norma culta, coloquialidade, situações formais e informais. Então, é nisso que nós focaremos, tá bom? Eu colocarei aqui os slides para que vocês consigam acompanhar, tá? Porque eu acho mais fácil de vocês entenderem indo e visualizando, tá? Mas, se necessitar, eu volto, coloco minha carinha aqui de novo para a gente conversar, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender o que é essa norma padrão, então, tá bom? Bem, como vocês estão observando aqui nos slides, nós daremos continuidade, então, a esse assunto partindo sobre a gramática normativa, tá? Lembrando que nós estamos falando de uma linguagem verbal, que é aquela linguagem que faz uso de palavras, que no nosso caso é a língua portuguesa, tá bom? Então, lembre que a língua portuguesa é uma linguagem verbal, tá? Por que nós partiremos da gramática normativa, então? Porque a gramática normativa, ela é aquela que estabelece as regras do nosso idioma, tá? As regras da língua portuguesa. Então, é por conta da gramática normativa que a gente tem ideia do que é certo ou errado na hora de falar e escrever. Então, sabe quando um professor às vezes vira para você e fala, não esquece aqui que o substantivo próprio é letra maiúscula? Todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Então, aqui tem que arrumar. Lembra que o substantivo próprio é em letra maiúscula. Por que ele te corrige? Por que ele fala que tem que ser escrito em letra maiúscula? Porque na gramática normativa está escrito que nome próprio é com letra maiúscula, tá? Quando você quer ir ao banheiro, e aí o professor fala, não é eu quero ir no banheiro, e sim eu quero ir ao banheiro.
Por que que há essa correção? Porque na gramática normativa diz que se você vai a um lugar, né? Então, o verbo ir exige a preposição a. Então, ir a um lugar. Então, tudo isso está na gramática normativa, tá? Ela que prescreve, ou seja, ela que estabelece as regras do português, tá? E mais para frente a gente vai ver o problema que isso gerou em nossa sociedade, porque a partir do momento que as pessoas começaram a dominar, né, a conhecer a gramática normativa, a seguir essa forma de comunicação, quem não estava seguindo passou a ser humilhado, passou a sofrer preconceito, que é o que a gente vai chamar de preconceito linguístico, tá? O preconceito linguístico é quando uma pessoa faz preconceito com outra, tá? Tem um preconceito contra uma outra pessoa pela forma da outra pessoa falar. Então, a gramática normativa, como ela estabelece uma forma ideal para você utilizar, né, aquela forma correta, que é tida como correta, ela provoca uma sensação de poder, uma sensação de que as pessoas se sentem melhores do que as outras, e aí a ponto delas quererem mostrar que são melhores e, por conta da forma do outro falar, querer humilhar o outro, tá? Então a gente vai depois discutir um pouco sobre isso, mas por enquanto eu quero que vocês entendam o que é a gramática normativa, tá? Então a gramática normativa são essas regras da língua portuguesa que cria essa noção do que é certo ou errado, tá? E é a gramática normativa que o professor de português se baseia para explicar para vocês as regras dentro de sala de aula, tá bom? Então, aquelas regras que o professor explica, substantivo próprio, letra maiúscula, tá? Ele está se baseando nas regras da gramática normativa. Tudo bem? Bom, essa gramática normativa, ela foi criada, tá, há muitos anos atrás, e ela foi criada, e ela sempre, né, sempre não, com o tempo, ela vai sendo atualizada, tá? Porque os gramáticos, que são essas pessoas que estudam a língua e observam a forma correta dos grupos de prestígio falar, dos grupos de prestígio falarem, ela vai então observando e observando a forma como eles se comunicam, tá? Como eles escrevem e absorvendo essas regras na gramática, tá? Então esses grupos que são considerados grupos de prestígio, grupos que têm conhecimento, né? que são portadores do conhecimento. Então, eles utilizaram esses grupos de prestígio para criar essas regras para dar aquela ideia do que é padrão, do que todos deveriam seguir, entendeu? Então, é o que é considerado ideal na língua, tá? E por isso que não se considera gírias, neologismos, regionalismos, tá? Como parte da gramática normativa. Então, isso significa que, por exemplo, uma gíria, um neologismo, que são palavras criadas pelo falante, palavras regionais, ou seja, que é de uma região, mas não de outra. Todas essas palavras ou expressões, elas não pertencem à gramática normativa e que, portanto, para a gramática normativa, elas são erradas, elas não devem ser utilizadas. Tudo bem? Bem, pessoal, mudando de slide, então, agora. Nesse novo slide, há dois conceitos muito importantes para que a gente entenda o assunto que nós estamos trabalhando, e principalmente porque são conceitos que irão aparecer durante várias aulas de língua portuguesa. Isso não só este ano, mas também em outros anos, tá? Então, os conceitos são de norma padrão e de norma culta, tá? Então, o que é a norma padrão? A norma padrão, ela está ligada às regras estabelecidas na gramática normativa. Ou seja, olha o nome, norma padrão, gramática normativa. Então, a norma significa regra, significa lei. Então, é uma regra padrão, é uma regra que criou-se a ideia de que todos deveriam seguir, né? Que seja padrão, que todos deveriam seguir. Então, são essas regras que estão na gramática normativa, que são as regras que a gramática normativa cria, estabelece, para que as pessoas falantes daquele idioma, então, sigam aquelas regras, tá?
Então, quando você, por exemplo, fala, olha, aqui está escrito tal palavra errada, tem um erro ortográfico, ou aqui deveria ser letra maiúscula, não minúscula, ou a forma como o verbo aqui está conjugado está errado. Tudo isso, quando você fala para a pessoa corrigir, você está pedindo para ela adequar a norma padrão, ou seja, corrigir de acordo com a norma padrão, de acordo com as regras que estão estabelecidas na gramática normativa. Tá? Então, a norma padrão nada mais é do que as regras que estão na gramática normativa. Tá? Já a norma culta, ela é uma forma de alguns falantes se comunicarem. Que falantes são esses? As pessoas que têm um prestígio social grande. Então, por exemplo, escritores, acadêmicos, né, pessoas que estão na universidade, que produzem conhecimento na universidade, as pessoas que têm um ensino superior e, portanto, têm determinado conhecimento. Então, as pessoas que têm esse grau de prestígio na sociedade, elas costumam falar de acordo com a norma padrão. Porém, mesmo ela tentando seguir a norma padrão, isso nem sempre é possível, porque a norma padrão ela é uma norma mais artificial, é aquela norma que a gente estuda as regras, porque a gente busca aplicá-las principalmente na escrita, porque ela uniformiza, né? Ela cria uma forma única de escrever, e aí a gente tenta reproduzir isso na fala também, tá? Mas nem sempre é possível. Então é claro que as pessoas que têm um grau de estudo maior, né, têm uma escolarização maior, eles vão tentar e até certo ponto conseguir usar a norma padrão com um pouco mais de facilidade, por conta deles terem um grau de leitura, de conhecimento sobre as regras da língua maior, né, um grau maior do que as outras pessoas que ainda não chegaram naquela etapa de estudo, tá? Porém, isso não significa que eles vão conseguir falar totalmente de acordo com a norma padrão, até porque isso é impossível. A norma padrão traz tantas regras, e regras que às vezes já não são mais usadas pelos falantes, tá? Na atualidade, e que, portanto, isso impossibilita que as pessoas consigam falar totalmente de acordo com a norma padrão. É por isso que, então, existe esse outro termo, norma culta, que então, corresponde à forma como as pessoas falam, tá? A forma como as pessoas que têm um prestígio social, um prestígio de conhecimento, como essas pessoas falam, tentando seguir então a norma padrão, porém, às vezes cometendo equívocos também. Tudo bem? Então, a norma culta é aquela falada por grupos sociais de maior prestígio na sociedade, que tem um grau de escolaridade maior. Tudo bem? Agora, nesse outro slide, nós temos um outro termo muito importante, que é o termo coloquialidade. Vocês irão encontrar esse termo em vários exercícios, tá? Do livro, durante as aulas também. Então, o que é coloquialidade ou linguagem coloquial? Muito fácil de entender também, tá? A coloquialidade é aquela maneira como nós falamos no dia a dia. Só que sabe aquela maneira sem se preocupar com as regras? Aquela maneira que a gente fala sem se preocupar se está de acordo com a norma padrão ou não, que a gente utiliza principalmente quando está conversando com amigos, pessoas íntimas, familiares, e aí a gente acaba cometendo erros de conjugação verbal, concordância, às vezes a gente aplica gírias, troca o para por pra, o para o por pro, né? Tipo assim, eu vou para a escola e falo eu vou pra escola. Então esse pra escola, ele é informal. Ou como eu acabei de falar assim, ó, tipo assim. Tá vendo? Esse tipo assim, ela é uma expressão que nós usamos mais na maneira coloquial, na maneira de falar. Ou seja, no momento da escrita eu não poderia utilizar, porque a escrita, ela tende a seguir a norma padrão, aquelas regras estabelecidas na gramática normativa. Tudo bem? Então, linguagem coloquial é isso. É a maneira como a gente se comunica naturalmente, sem se preocupar com as regras gramaticais. Tudo bem? Nós chegamos agora em um ponto fundamental, que é sobre a linguagem formal e informal, tá? Bom,
A linguagem formal e informal, ela tem a ver com as situações de comunicação. Como assim? Se você está numa situação formal, que é aquela situação em que você está conversando com uma pessoa que você não tem intimidade, ou que é uma autoridade, uma pessoa que tem um conhecimento superior ao seu, ou está num poder maior que o seu, assim, uma questão de hierarquia, sabe? Tipo um chefe, uma pessoa que está acima de você num grupo social. Então, nesses momentos, a gente precisa falar formalmente. E por isso a gente acaba utilizando nesses momentos a norma padrão. Então a gente utiliza as regras que nós estudamos na escola, nós utilizamos a gramática normativa. Já no momento informal, que é aquele momento que a gente conversa com pessoas que a gente tem intimidade, como por exemplo amigos, familiares, ou que a gente está num momento mais descontraído, sem grandes preocupações, aí a gente acaba utilizando um termo mais coloquial, né? Uma linguagem mais coloquial, sem se preocupar com as gramáticas, sem se preocupar com as regras gramaticais, tá bom? Então é isso. A linguagem formal, ela é uma linguagem relacionada a momentos mais formais, tá? Então, quando nós conversamos com determinadas pessoas que nós não temos intimidade ou que sejam assuntos sérios, tá? E também já a linguagem informal é aquela que nós temos intimidade com a pessoa com quem nós vamos conversar, ou o assunto não é tão sério assim, a gente não precisa se preocupar em como dizer aquilo, tá? Então aí a gente acaba utilizando uma linguagem mais coloquial, mais popular, porque o contexto ele é informal, certo? Eu trouxe agora textos para que a gente entenda como isso se aplica no texto, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo 1, olha como está escrito. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. Então, olha como o texto está escrito. Ele está escrito de uma maneira que nós consideramos correta, né? Sem erros gramaticais, de uma forma totalmente coerente, bem pontuado. Então, é um texto que está de acordo com as regras estabelecidas na gramática normativa. Tá? Então, é um texto que está de acordo com a norma padrão, com as regras da gramática. Tá? Então, nesse caso, nós temos aqui um texto escrito de acordo com a norma padrão. Após, então, termos analisado o exemplo 1, nós faremos análise agora do exemplo 2. E eu quero que vocês percebam que o exemplo 1 ele é bem diferente do exemplo 2. Tá? É o mesmo texto, porém o exemplo 2 ele não está adequado à norma padrão. O exemplo 1 estava, vocês perceberam que ele está totalmente adequado à norma padrão, seguindo as regras da gramática normativa. Agora o exemplo 2 não mais. Vocês perceberão que todas essas palavras grifadas, elas estão em desacordo com a norma padrão, tá? Elas não seguem as regras, então. Então, vamos lá? Vamos, então, analisar o texto? O texto diz assim: o doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando ele chegou em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família, boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carmela, anos antes da gente se casar. Então percebam que todas essas palavras grifadas são palavras que estão em desacordo com a norma padrão, não estão seguindo então as regras. Esses erros, eles são sobretudo, né, a maioria deles, é por conta de uma questão de oralidade, né, da coloquialidade. A pessoa que escreveu, então, escreveu da forma como ela fala, tá? Isso acontece muito nos textos de vocês, por exemplo. Vocês, quando estão escrevendo um texto, às vezes utilizam palavras que não estão de acordo com a norma padrão, com as regras, e vocês escrevem essas palavras mesmo assim porque correspondem à maneira de vocês falarem. Vocês falam naturalmente daquela forma, e aí vocês acabam passando isso para o texto escrito.
tá? Então, isso é muito natural de acontecer, e a escola, principalmente as aulas de língua portuguesa, elas estão aí para mostrar para vocês que existem outras formas, tá, de utilizar aquela palavra, buscar então uma palavra para substituir ou uma outra forma de dizer aquilo, tá? Então percebam que, por exemplo, nesse texto, quando ele fala foi até a esquina esperar o filho, esse esperar o filho é um erro muito comum das pessoas cometerem na escrita, porque na hora de falar, tá, na maneira coloquial, na forma coloquial, a gente costuma cortar o R dos verbos. Então a gente fala assim, por exemplo, eu vou te esperar lá em casa, tá bom? Então, quando a gente fala eu vou te esperar lá em casa, olha o que a gente acabou de fazer. A gente cortou o R do verbo, tá? Isso então é muito comum na coloquialidade, na maneira que a gente fala, principalmente no interior de São Paulo, que é o nosso caso. Então a gente costuma cortar o R dos verbos, tá? Outros erros, por exemplo, que estão ligados à coloquialidade. O exemplo do nisso. Esse nisso, ele é muito comum quando a gente fala. A gente costuma usar o nisso para ligar frases, né? Também temos um erro ali, por exemplo, que está ligado à oralidade, que é o pra caramba, né? É uma receita boa pra caramba. Então, boa pra caramba é uma gíria que provavelmente a pessoa usou aí na hora de escrever, porque ela usa essa gíria no dia a dia, tá? Então esse pra caramba corresponderia ao muito, né? É uma receita muito boa. Então esse pra caramba é uma gíria que acabou passando para a escrita, porque provavelmente a pessoa utiliza ele na coloquialidade, na maneira coloquial, então no dia a dia, na maneira de falar. Tudo bem? Então, reparem que o exemplo 2 ele é muito diferente do exemplo 1. Tá? O exemplo 1 estava totalmente adequado às regras, às normas, tá? Então, adequado à norma padrão. Agora, esse exemplo 2 não. Esse exemplo 2 nós temos vários erros gramaticais, tá? Que aconteceram porque vieram da maneira como a pessoa fala. Tá? Esses erros eles foram passados para a escrita porque a pessoa que escreveu provavelmente não percebeu que a escrita, nesse caso, deveria estar adequada à norma padrão, tá? Então acabou passando da forma como ela fala, usando termos mais coloquiais. Tudo bem? Entenderam, então? Com isso, então, chegamos na última parte, que é a parte das atividades, tá? Os alunos dos sextos anos e dos sétimos utilizarão as apostilas, tá? No caso do sexto ano, vocês irão fazer os exercícios das páginas 9 a 12, lembrando que os exercícios das páginas 4 a 8 já deveriam ter sido feitos, tá? Caso alguém ainda não tenha feito, termine, e aí façam em seguida as páginas 9 a 12, tá? E os alunos do sétimo ano farão os exercícios das páginas 2 a 5. Vocês irão finalizar aqueles exercícios, tudo bem? Lembrando que os alunos que não tiverem apostila, eu vou mandar uma foto pelo grupo e aí vocês copiarão esses exercícios no caderno, lembrando de colocar a data, tá? Para registrar a data antes. E aí vocês irão copiar os exercícios no caderno e em seguida responder, tudo bem? Os alunos que tiverem a apostila já podem responder diretamente na apostila, não tem problema. Tudo bem, então? Bom, gente, a videoaula dessa vez ficou um pouco extensa, mas porque o conteúdo era grande, tinha exemplos, então por isso que estendeu bastante. Porém, as próximas videoaulas eu vou tentar encurtar um pouco mais, tá? Para não ficar tão extensa assim. Bom, espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas, me mandem mensagem pelo grupo, que aí eu explico individualmente, tudo bem? Um beijo e até a próxima videoaula.